Vereador Juliano Valim se manifestando da tribuna. Muito bom dia, presidente, a todos que nos acompanham pela TV Câmara e demais redes sociais. Ontem foi um dia muito importante, pois 20 de maio é o Dia Nacional dos Técnicos e Técnicas e Auxiliar de Enfermagem, em nível nacional. Então, eu quero fazer uma breve descrição desta atividade de tamanha grandeza. Então, o técnico de enfermagem é um profissional de nível médio responsável por prestar assistência direta e cuidados básicos a pacientes. Ele ou ela atua na promoção, prevenção e recuperação e reabilitação da saúde em hospitais, clínicas e unidades de atendimento. Esse profissional trabalha e obrigatoriamente sob a supervisão e orientação de um enfermeiro. Principais atribuições. As tarefas diárias envolvem monitoramento, aferição de sinais vitais, pressão arterial, temperatura, pulso e saturação. Auxilia também medicação, preparo e administração de medicamentos e tratamentos prescritos pelo médico ou enfermeiro. Assistência direta, realização de curativos, auxilia na higiene, mudança de decúbito, auxilia na locomoção e alimentação. Procedimentos, coletas de amostras para exames, sondagem e preparo de materiais e instrumentação para cirurgias. Onde atua? Presente na linha de frente 24 horas por dia e é um profissional mais próximo ao paciente. Ele atua em diversos setores, pronto-socorros e UTIs, centros cirúrgicos e maternidades, unidades básicas de saúde, estratégia e saúde da família, clínicas diversas, casas-lares, entre outros. E durante a realização de exames, quando necessário, a presença também de um técnico ou enfermagem, quando necessários. Então, é muito importante a valorização do técnico e técnica de enfermagem, do qual, quando você tem um familiar que está principalmente hospitalizado, eu tenho experiência própria, tive 3 vezes, inclusive, fazendo parte em situações gravíssimas de saúde, como UTI, e sempre o técnico e a técnica de enfermagem 24 horas à disposição, ali na aplicação dos medicamentos, auxiliando nos exames. Então, a gente tem que valorizar, porque o médico, ele faz a prescrição, mas quem bota a mão na massa, de fato, é Deus da troca de fralda, é do banho, é esses profissionais. Então, parabéns, vou falar em nome desses 3 hospitais, esse aí se considera os demais como parabenizado. Então, parabéns aos profissionais do Hospital Vive Ramos, Pompeia, Hospital Geral, Unimed, Círculo, enfim, e os demais segmentos que têm esses profissionais, do qual de tamanha grandeza e importância para qualquer cidade, para qualquer nação, porque sem eles a gente não tem como ter um atendimento com qualidade e eficácia. Parabéns, 20 de maio, do qual tem essa data de tamanha grandeza. Segundo assunto, meu presidente, eu trago em relação à UPA, a Zona Norte e a UPA Central. Essa dificuldade, essa dramaticidade que é os atendimentos. E essa noite, novamente, a paralisação desses profissionais. Recentemente estava olhando ali meu WhatsApp, diversas famílias entrando em contato que os médicos estão paralisados. Então, acho que está no momento de esgotamento, onde que essa casa, enquanto nós vereadores, Comissão da Saúde, Comissão de Direitos Humanos, enfim, independente da ideologia partidária, nós temos que desenvolver um trabalho em equipe. Porque a gente sabe que o Executivo, secretário Rafael Bueno, o secretário da Saúde, nosso prefeito Adiló, todos os pagamentos estão em dia, 100%. Então, o Executivo está fazendo a sua parte. Mas temos que ressaltar uma declaração de líder. Que existe esse problema, porque existe contrato. E existe esse embate judicial do qual tem que acabar essa novela, tem que acabar esse problema o quanto antes, porque quem está pagando o pato é a população. E não entendo da parte jurídica, mas peço até o auxílio do meu colega vereador Libardi, isso aí acho que é um crime, porque no momento que as pessoas têm que voltar para a sua residência, depende de um atendimento com agilidade,
alguém tem que ser punido. Alguém tem que tomar essa responsabilidade. Não dá para continuar na situação que se encontra. O seu à parte, meu nobre colega José de Abreu. O nosso colega vereador Lucas. Obrigado, vereador Juliano Valim. O senhor é um vereador que atende as pessoas mais humildes, que se dedica e está diariamente relacionado com o sofrimento das pessoas, inclusive com o trabalho social que o senhor presta relacionado exclusivamente com a sua dedicação. Então, o senhor deve entender o quão triste é. Ontem, à meia-noite, eu estava no telefone com uma mãe, uma criança lá, febril, mas não numa condição tão grave, enfim, que foi atendida agora de manhã na UPA, em razão dessa paralisação. Meia-noite. Todos nós estamos falando sobre isso. Desde dezembro, essa situação está se arrastando. O município repassa o dinheiro, e nós sabemos disso, mas o município também é responsável pelo contrato. E não precisa nem ser advogado para entender nisso. E o município precisa encontrar uma saída. Era isso que nós cobraríamos se o prefeito fosse o Schalco. Era isso que cobraríamos se a prefeita fosse a Denise. E é isso que estamos cobrando com o prefeito Adiló. Precisamos de uma solução urgente. Vocês imaginam, vereador Juliano, se eles não pagarem o salário hoje e se isso se arrastar mais dias, as pessoas vão morrer na fila da UPA. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Sua parte, nobre colega vereador Libardi. Muito obrigado, vereador Juliano. O que precisa ficar claro é que o prefeito Adiló precisa romper o contrato. Se eu pudesse romper o contrato, já tinha rompido. Sabe, vereador Juliano? Ele vem... Eu falei que ele tinha que romper o contrato. A bancada do PL falou que ele tinha que romper o contrato. A bancada do PT falou que ele tinha que romper o contrato. O senhor falou que tinha que romper o contrato. O Rafael falou que tinha que romper o contrato. A grande questão é a seguinte, ó. Dá para romper o contrato. O vereador José de Abreu não rompeu o contrato da empresa que fazia as casas e não entregava elas direito lá no Campos da Serra? Rompeu o contrato. E eu vou confessar uma coisa aqui que talvez ele fique até brabo. Eu cheguei no dia que ele estava para romper o contrato, ele estava nervoso como poucas vezes eu vi ele, porque é difícil romper um contrato. Agora o cara da gestão pública tem que ser corajoso. Eu entrei aqui na nossa sala de revisão de análise e falei, ele tem que romper o contrato. O que vai acontecer depois? Depois ele vai contratar alguém por emergência, é óbvio que ele vai poder contratar. Nenhum tribunal de contas vai apontar o prefeito porque contratou alguém para as pessoas não morrerem. Ontem era meia-noite, o frio que era um açoite e as pessoas esperando lá. Esperando o quê? O médico? Não, as pessoas estão esperando o prefeito romper o contrato. E eu, com todo o respeito que eu tenho a todos que integram o executivo, a grande questão é a seguinte, ó. Se o meu procurador acha que entre a legalidade e uma criança ser atendida, nós precisamos permanecer exclusivamente com a legalidade, ele vai ser demitido. Senão a gente só precisa de procurador de carreira, poxa. Não precisa de um procurador político. O procurador-geral do município espera os procuradores de carreira fazerem os pareceres para depois dar o parecer dele. Sinceramente, vereador Elisandro Fiuza, o que nós precisamos é alguém que tenha coragem de enfrentar as coisas na procuradoria. E o procurador Taca tem até doutorado, mas ele não é um professor de direito administrativo que nós precisamos. Nós precisamos de um procurador do município que seja político, como foram os procuradores do prefeito Sartori, do prefeito Pepe, do prefeito Alceu. Vossa Excelência sabe a história do Vânios Corte na procuradoria? Quanta bronca enfrentou? Exclusivamente porque era um procurador político. Vitório Jordano, quanta bronca enfrentou? Por quê? Porque era um procurador político. Nós precisamos de um procurador político, não de um professor de direito administrativo na procuradoria. Agradeço vossas considerações. É uma situação que me deixa muito preocupado, porque já estamos com os leitos totalmente esgotados, né? A situação é extremamente caótica. Vai chegar um ponto que vai estar lá com 200 pessoas em lista de espera no leito hospitalar, porque vai parar os atendimentos, vai ter gente aí que vai morrer,
Já estão morrendo, muitas vezes não tem o leito, e não é culpa, porque está superlotado os hospitais, por causa desse monte de cidades que pega e joga as pessoas aqui na frente dos hospitais. Simplesmente botam numa ambulância, 48 municípios, e jogam, que fique bem claro, por causa dessas malditas de leis que deputados federais, senadores, estão lá em Brasília, muitos sentados na cadeira e não tomam ações para ajudar os municípios. E Caxias tem que ter ações, sim, para que outros prefeitos possam ajudar para minimizar esses problemas na saúde de Caxias do Sul. E assim, o Ministério Público, os juízes, temos que se unir aqui, vereadores, junto com o Executivo, temos que achar fórmulas, sim, porque vai morrer gente nas UPAs por falta de atendimento. Isso aí é crime, isso não pode estar acontecendo. Quem que mais pediu a parte? O seu tempo já esgotou, vereador. Me perdoe, meu nobre presidente, desculpa. Obrigado, vereador Valim. A próxima declaração de líder é do Partido Progressista.